Namastê. Vamos explicar sobre esse mini curso do atendimento de cura energética familiar, que é importantíssimo, que é complexo, que é extenso, mas a gente vai trazer aqui um entendimento mais curtinho e que que nós consideramos fundamentais para que a gente entenda um pouco sobre os padrões de reprodução, né, que estão relacionados às informações que estão em campos mórficos familiares. Que é específico, né, dessa relação familiar, porque é óbvio que se a gente começar a pensar de uma forma abrangente, tudo meio que vai permear da mesma forma, mas existe essa situação muito específica das relações familiares que são interessantes da gente ver e fazer o trabalho em cima disso, porque é bem específico daquilo que ainda faz com que a gente fique correndo atrás do rabo, né? E a família é aquele núcleo que a gente não consegue fugir, né? Você nunca vai se divorciar de pai e mãe, você nunca vai se divorciar do seu filho, você pode abandonar, você pode tentar esquecer, fugir para outro país, mas aquelas relações, né, que vocês vieram, energéticas, né, você nunca quebra, né? É impossível. E dentro desse princípio, a gente começa a entender essas distorções baseadas nesse pensamento da física quântica, da neurobiologia, da teoria dos campos, da biologia genética, da psicologia sistêmica, da genealogia, né? Que são esses elementos de informação e formação do ser que são transmitidos em um sistema familiar. Então, no nível biológico, essa transmissão ela vai acontecer através dos nossos genes. Então, tudo aquilo que está no nosso DNA, e a gente já falou da cura energética do DNA, a gente já falou da cura energética da concepção, a gente já falou da cura energética da infância, por quê? Porque essas curas, elas integram a cura tema, que é a cura tema ancestrais, cura energética da ancestralidade. Então, o que envolve? Envolve tudo isso. Envolve a gente fazer cada cura minuciosa que a gente vai direcionando a energia para consertar e requalificar em cada área. Então, quando a gente fala do nível psicológico, o que é o nível psicológico? É tudo que a gente recebe através dos comportamentos que são baseados nos nossos relacionamentos. Então, observação e imitação, né? Então, a gente sabe hoje que, além dessas contribuições genéticas da mãe e do pai, o embrião, através dessa relação simbiótica com a mãe, que começa na concepção e que segue por toda a gestação, né, todo o período da gravidez, se ele é influenciado de forma positiva ou negativa, ele vai ter toda uma questão que vai se desmembrar para todos os níveis desse ser, inclusive fisiologicamente isso vai ter um impacto. O corpo dele vai reagir a essas informações e vai se formando. Os órgãos vão se informando de acordo com essas informações, inclusive, né? Então, toda a vida emocional dessa mãe contribui também para esse período de educação e condicionamento. Então, a cura energética ela vai trazer luz nesses fenômenos que são misteriosos das percepções, desses movimentos da natureza corporal, sensorial, emocional, intelectual, que influencia todo o nosso ser, né? Então, todos esses movimentos, eles são necessariamente provocados por informações. E isso é muito importante da gente entender. Então, tudo que a gente recebe de campo ou de experiência é convertido em informação. E são essas informações que podem ter uma qualidade altíssima de vibração, estando totalmente alinhada na qualificação máxima para o potencial, ou ela pode ter uma qualidade baixíssima de vibração e te distanciar de atingir todo o seu potencial para realização. E toda essa informação, ela vai agir diretamente no seu sistema motor.
Então, todos os seus mecanismos de defesa, de resposta, de tudo que você vai usar como as suas ferramentas de sobrevivência, como formação de um ser humano, né? Você está construindo a partir de todas essas informações e também dessas informações que você acessa através desses neurônios espelho. E é isso que a gente quer falar, dar um foco específico, que é esse neurônio, esse sistema fisiológico que permite com que a gente sinta as emoções e se projete para ter a sensação que eu estou vendo, que eu estou participando. Então, eu estou num ambiente familiar, que eu vejo as coisas acontecendo, então, o que vai me levar a reproduzir? Provavelmente, a forma como aquilo me fez me sentir. Pode ser de um prazer ou pode ser mesmo que algo desprazeroso, mas que eu entendo que aquilo é importante, necessário, e eu posso ser aquele que vai ter o papel do que bate ou do que castiga, né? Óbvio que possivelmente eu não vou escolher apanhar, mas quando eu estou vendo aquela situação toda, facilmente quando eu me ver naquela posição eu vou ser o que bate. Eu vou reproduzir uma informação que eu entendi que é o correto. Porque esses neurônios, eles vão espelhar essas informações nos centros visuais do cérebro. E eles vão comunicar instantaneamente, imediatamente, ou seja, sem intermediário. Porque isso é uma resposta imediata, um reflexo, né? É uma resposta elétrica, é muito rápida a comunicação dos neurônios que vão levar essa comunicação para o centro motor, né? Então, a descrição da ação que está localizada nessas zonas visuais complexas do cérebro, elas vão até esses lobos motores. Então, é um mecanismo que a gente cria, inclusive, para defesa, como o Alan falou. Então, para que a gente possa desestruturar tudo isso, a gente precisa entrar com um trabalho específico nessa área com a cura energética, né? Esse também é um mecanismo que permite a gente o entendimento da ação e a possibilidade de imitar essa ação depois. Como é que a gente vai reproduzir essa ação e como a gente vai aperfeiçoar essa ação. Então, a gente vai treinando isso também na nossa infância. Então, quando o nosso pai dá um tapinha, quando a gente faz uma coisa que não é legal, imediatamente aquela informação visual, ela vai para essas áreas complexas e vai gerar uma ação. Qual vai ser a ação da criança? Repetir. Então ela vai bater no pai também, imediatamente. Aquele é um primeiro registro, uma primeira informação do que ela deve fazer nessa situação, né? Que ela entrou. Isso é permeado por vários outros disparos elétricos e químicos do corpo, mas que é disparado através desses neurônios espelhos que depois vão trazer essa imagem da ação que a gente tem que ter para cada situação que a gente vive na nossa vida, né? Então, ele também vai permitir que a gente possa entender, se colocar no lugar do outro, entender o porquê que o outro está tendo essa ação. Então, ele te faz repetir. E quando você repete, você compreende o que aquele outro estava fazendo, o que aquele outro quis te comunicar. Qual foi a motivação, né? E qual foi a informação que o outro tentou te passar, ou que ele passou. Então, a gente precisa desse mecanismo para a gente poder também criar empatia, para que depois isso tudo se amadureça da forma que, se alguém tem uma ação com você, você não precisa imediatamente ter a mesma ação que ele, embora o seu impulso possa ser o de querer matar aquela pessoa e ter a mesma ação e revidar e se vingar. Se a gente consegue ter uma compreensão pela consciência, reorganizar, reinformar isso tudo através de ações corretas, né? Através da vibração assertiva, a gente consegue sair dessas memórias, né, visuais que estão relacionadas a esses neurônios espelhos. Que isso, se a gente for pensar, ele é um mecanismo que funciona,
né, para uma experiência, vamos até colocar assim, mais primitiva, para a preservação da nossa espécie e sobrevivência. Então, sim, porque nós ainda temos essa memória animal, né? Só que o interessante agora, a partir desse entendimento, é que só que isso faz, qual que é o lado negativo? Que isso obrigatoriamente te coloca no lugar de reproduzir, então você vai precisar repetir. Enquanto você não tiver na ação de ter que dar o tapa ou passar por aquele conflito para entender, você não vai ter esse significado, essa compreensão total. Só que a gente quer sair disso, porque justamente a gente não quer continuar reproduzindo padrões que a gente já identificou naquele núcleo familiar, que é o primeiro núcleo que a gente entra em contato, né, com todas essas situações que depois a gente vai enfrentar no mundo, a gente começa a ter que ter esse primeiro contato em casa. Então, todas essas conexões, todas as discussões, desentendimentos, conflitos, né, de relações que a gente tem que ter, até de sobreviver ao irmão mais velho que fica enchendo o nosso saco, enfim, que a gente começa a criar todas essas conexões, mas muitas vezes isso vai carregar a gente para uma direção que a gente não gostaria. E nesse lugar, a gente colocando a consciência, a gente pode compreender, inclusive, com essa empatia, compreender o lugar do outro sem estar ainda conectado a essa experiência mais primitiva, só desse mecanismo de sobrevivência, né? De uma experiência mais densa, né? Mais animalesca, vamos dizer assim. O que acontece com as conexões neurais? Que no processo de repetir, elas vão se tornando mais rápidas e nós vamos tendo reações imediatas e reações muito rápidas, então que se tornam incontroláveis. Como o ambiente familiar é um ambiente que a gente mais repete as coisas, mais vive as coisas repetidamente, são essas informações que a gente leva como tendência de padrões de reprodução para a vida. Então é importante a cura energética, porque você tem que desestruturar essas conexões neurais e refazer novos caminhos. Então, aquela conexão que foi repetida muitas vezes, ela acaba se tornando como se fosse um rio muito forte, que quando vem aquela correnteza elétrica, ele vai e arrasta tudo. Então, se a gente não abrir novos afluentes, essa conexão, ela coloca toda a energia nessa reação. Então, a gente precisa desmembrar. Como a gente faz isso? Através da cura energética, ativando áreas que estão adormecidas no cérebro, entregando novos recursos, que são recursos também utilizando esses mesmos neurônios espelhos dentro de um processo de ativação energética, que vão fazendo com que a gente substitua, né? E dessa forma crie novos caminhos e novas respostas.